Bom dia! Vamos à nossa aula de hoje de matemática. A semana passada a gente trabalhou com adição e subtração de fração, né? A gente viu que para a gente poder adicionar ou subtrair frações com denominadores iguais, bastava a gente manter o denominador e resolver a parte de cima, normalmente, como a gente faz adição e subtração, né? E se eles tivessem denominadores diferentes, a gente precisaria encontrar o mínimo múltiplo comum. Para poder, tinha que pegar, dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador, para a gente conseguir deixar as duas com denominador igual, né? Para a gente poder fazer mais fácil a adição ou a subtração. Agora a gente vai ver como que a gente trabalha com a multiplicação de fração, que é bem mais fácil do que a adição e subtração, porque a gente não precisa mais igualar as frações para que elas tenham denominadores semelhantes. Para fazer multiplicação de fração, a gente precisa apenas saber multiplicar, saber a tabuada, certo? A multiplicação das frações, ela é realizada quando a gente multiplica o numerador da primeira fração com o numerador da segunda fração. E a gente multiplica também o denominador da primeira fração com o denominador da segunda fração. Então, é muito fácil, a gente vai ter duas frações, uma vezes a outra. E o que a gente vai fazer? Multiplicar numerador. Então, se eu tiver, por exemplo, 2/4 vezes 1/2, o que eu vou fazer? 2 vezes 1, 2. 4 vezes 2, 8. Então, a minha multiplicação deu 2/8, porque 2/4 vezes 1/2 dá 2/8. É bem simples, né? Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. E se eu não tiver duas frações, por exemplo, se eu tiver uma fração e um número inteiro, como é que eu vou fazer isso? Eu vou multiplicar o número inteiro, a gente sabe que ele vai estar em cima, certo? Então, a gente vai multiplicar ele como se ele fosse numerador. Por exemplo, se eu tiver 2 vezes 1/3, 2 inteiros vezes 1/3. O que eu vou fazer? 2 vezes 1, 2. E o denominador eu mantenho, 3, porque ele não tem nenhum denominador. É como se tivesse 1 ali embaixo, né? Então, 3 vezes 1, 3. Ele vai só se repetir, tá bom? Quando eu vou multiplicar frações com denominadores iguais, tá? A mesma coisa. Se eu tiver 1/5 vezes 3/5. 1 vezes 3, 3. 5 vezes 5, 25. Entenderam? Não mantém, como lá na adição, sempre aqui eu vou multiplicar. Numerador multiplica com numerador, denominador multiplica denominador, certo? É muito simples, né? E para multiplicar com denominadores diferentes, a mesma coisa. Numerador multiplica com numerador, denominador multiplica com denominador, certo? A multiplicação de frações, ela não tem segredo. Ela é bem simples, tá? Não precisa tirar o mínimo múltiplo comum, não precisa deixar denominadores iguais, não mantém denominador, é simplesmente multiplicação. Numerador com numerador, denominador com denominador. Parte de cima com parte de cima, parte de baixo com parte de baixo, ok? Depois vocês então dão uma lidinha lá na fração, na apostila, na aula 1, que vai falar de multiplicação de frações, tem um textinho lá explicando também, e aí vocês façam as atividades propostas lá. Eu acredito que nesse conteúdo vocês não vão ter dificuldade nenhuma, mas se vocês tiverem, só perguntar para a Pro, tá bom? Boa aula então!